Agora a gente vai pro quadro Giro Cidade. Confesso para vocês ouvintes, estava com saudade de recepcionar aqui nos estúdios da 104 FM o pessoal do CRAS Betinha. Foram tantas e tantas reportagens para 104, para o Jornal Debate, para o Jornal Atual. Essa pandemia que colocou o mundo de cabeça para baixo também nos afastou desse contato pessoal. E hoje, como eu brinco aqui com a minha amiga, que já eu vou apresentá-la aqui para vocês. Hoje, mais uma vez, nós temos essa honra de recebê-los aqui na rádio, como a gente costuma brincar em off aqui. Temos a presença nos estúdios do Giro de Notícias do Lucas Pâmio, ele é arquiteto, Antiela Carrijo Ramos, ela é a psicóloga do CRAS Betinha, e também conosco a Fabiana Souza, ela faz parte do grupo de mulheres, moradora da região do São José, dos bairros ali adjacentes. Vamos falar sobre a exposição Chão Raiz, que está neste momento rolando, acontecendo lá no CRAS Betinha, e as raízes desta exposição. Um projeto importantíssimo, do qual participam essas figuras que estão conosco aqui no programa. Eles vão detalhar, contar como é que surgiu essa ideia, que tipo de trabalho o CRAS Betinha está fazendo neste momento. Mais uma vez, obrigado por aceitarem o nosso convite. Sejam bem-vindos, Lucas, Antiela e Fabiana. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Tudo certo, boa tarde a todos. Antiela já é da casa, bom revê-la aqui, Lucas, prazer em conhecê-lo. A Fabiana também é da casa, já veio com a gente aqui dar umas entrevistas, né? Que bom. Vamos começar com a exposição e aí depois a gente dá alguns passos atrás para falar do processo do inventário. Quem vai falar da exposição pra gente? Bom, vai, Lucas. A exposição Chão Raiz, ela é um produto originário do inventário do território do CRAS Betinha. Foi um projeto idealizado pela Antiela e por mim, junto à equipe do CRAS Betinha, com um grupo de mulheres, em que a ideia era, de fato, voltar o olhar das mulheres para essa percepção do território, de como elas imaginavam, de como elas sentiam, de como elas utilizavam esses espaços, esses pedaços de chão. E, ao longo de todo o processo, a gente percebeu que era importante ter um vínculo com a arte e usar ela como um instrumento, como um veículo, para se dinamizar essa produção, para se orientar essa produção. E então, todos os encontros eram pautados num assunto que era de corrente do urbanismo social, e junto com a psicologia a gente se orientava para resultar um produto, e esses produtos são as obras que hoje estão expostas na exposição Chão Raiz. Quais são essas obras? Vocês trabalham com arte gráfica, escultura, montagens, né, de ambiente? Isso, a gente dinamizou bem os tipos artísticos. A gente tem fotografia, a gente tem montagens com retalhos de tecido, a gente tem colagens, a gente tem pinturas, a gente tem coleta de texturas a partir do espaço físico, como uma forma de evidenciar mesmo esse espaço urbano. E todo esse compilado, todo esse material resulta nas obras que estão expostas lá no CRAS Betinha. O Chão Raiz, o título dessa exposição, vem da onde? Quem teve a ideia? Ele representa o que dentro do projeto, Antiela? Na realidade, a palavra chão, né, nas minhas reflexões com o Lucas, no planejamento do projeto... Pode puxar o microfone mais pertinho, isso, obrigado. No planejamento do projeto, a palavra chão sempre teve muito presente, né? Porque o território é um pedaço de chão, né? Um pedaço de chão dessa cidade. E aí lá no grupo nós fizemos uma chuva de ideias, né? Onde todas puderam ir falando palavras, a gente foi jogando palavras. Sim. E aí a Isabela, que é uma da integrante do grupo, ela fez essa conexão de chão raiz, porque durante o percurso a gente também trabalhou muito com essa questão da ancestralidade, né? Das mulheres que vieram antes de nós. Sim. Né? Que construíram esse terreno aí de garantia, de acesso a direitos, né? Pensando do ponto de vista da luta das mulheres, né? E aí ela fez essa conexão aí, essa brincadeira que todo mundo gostou. Sim. E ficou Chão Raiz. Eu acho que para quem está nos ouvindo é importante a gente trazer alguns conceitos que explicam, ajudam a entender também essa exposição que vocês estão fazendo agora no CRAS Betinha. Primeiro, qual o papel, Antiela, do equipamento como o CRAS no território de São José?
o que é o grupo de mulheres, né? Importante falar para que tipo de trabalho vocês fazem a partir deste grupo, e a questão da cultura sempre ligada, pelo menos desde que a gente tem um contato nas iniciativas que partem de você junto com as demais pessoas aí da comunidade, a cultura sempre esteve ali de maneira transversal, perpassando as políticas de assistência social. O que é o CRAS, o grupo de mulheres, e a importância para vocês da cultura dentro da assistência social. Bom, Diego, o CRAS, a gente pode fazer um paralelo, né? Assim, a gente está falando do Sistema Único da Assistência Social. Sim. Se a gente for fazer um paralelo para as pessoas que estão ouvindo entender, o CRAS é como se fosse a UBS, o posto de saúde, né? Olhando pela ótica Sim. da assistência social. Qual que é a finalidade do Centro de Referência da Assistência Social? É trabalhar preventivamente, né? Propor ações e serviços que venham a ampliar a proteção social dos territórios e da comunidade. Então, a gente vem antes do direito violado, né? Sim. A gente vem antes da situação de negligência, antes da situação do risco. E aí a gente trabalha, um dos pilares do trabalho do CRAS é fazer essa busca ativa das demandas do território, né? Então, a gente está lá para fazer a prevenção, né? Dos problemas sociais. Sim. E aí a assistência social, ela é organizada em proteção social básica, que é onde o CRAS está, Sim. né? Que atua nesse nível de prevenção e de proatividade. E tem a proteção especial, que é o CREAS, que já é o serviço especializado. Perfeito. Né? Dentro do serviço especializado, a gente já vai atuar na violação do direito, né? Ali, dentro do CRAS, a gente vai pensar em ações que venham a ampliar os fatores de proteção daquelas famílias, né? Isso é o CRAS. Perfeito. E nesse contexto, o grupo das mulheres. Eu acho que é legal a gente falar também que, assim, às vezes, quando a gente fala de assistência social, né? A gente vai muito na questão da necessidade material, né? Perfeito. A questão da concessão de benefício, auxílio alimentação. O Sistema Único da Assistência é muito mais do que isso. E é nesse contexto que entra o grupo de mulheres. Sim. A gente fala grupo de mulheres para facilitar. Mas, na realidade, o grupo de mulheres é um serviço, né, do Sistema Único da Assistência Social, que chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ali é um trabalho é um serviço que tem o objetivo de ampliar a convivência das mulheres, né? E de fortalecer não só o vínculo familiar, né, a partir de processos de ensino-aprendizagem ali que a gente vai estabelecendo com elas, de reflexão sobre as questões familiares, mas principalmente o fortalecimento dos vínculos comunitários, né? Eu acho que é importante a gente entender a comunidade como um pilar fundamental do trabalho da assistência social. Sim. E eu acho que o CRAS Betinha tem dominado isso muito bem, né? Eu me recordo de acompanhar pelo menos uma ou duas reuniões do grupo de mulheres, justamente para produzir algumas reportagens, e isso fica muito claro, você explicando o que eu observei lá. Então, eu percebia que entre as mulheres, elas estavam trazendo situações, cenários de dentro do seu núcleo familiar, compartilhando com as demais, compartilhando com você. Existia um diálogo aberto entre elas, ou seja, uma teia de proteção da comunidade, e também, de alguma forma, para que dentro, né, do portão para dentro da casa também, essas situações elas possam ser resolvidas, os problemas mitigados. É realmente uma teia de apoio entre as próprias mulheres, né? E os responsáveis pelo equipamento mediando, de alguma forma, isso. E assim, e uma coisa que é fundamental dentro desse trabalho é a gente também romper com aquele paradigma individualista, Sim. né? Onde a gente deposita no indivíduo a dificuldade, as suas dificuldades, as suas mazelas, né? Quando eu estou falando de risco social, eu estou pressupondo uma relação daquele grupo, daquela pessoa com o que está externo dela, né? Claro. Então, lá no grupo de mulheres, a gente parte de uma discussão, sim, como você falou, do núcleo familiar, da vida delas, mas a gente não para ali, né? A gente Sim. vai e a gente vai ampliando essa discussão para o nível da coletividade, né?
Que nem lá no grupo, nesse processo, por exemplo, do inventário, uma das discussões que a gente fez, né, da questão das mulheres que vieram antes. Sim. E também da nossa responsabilidade das mulheres que estão vivendo o momento atual para as gerações que vão vir futuramente, né? Sim. Então, qual é a contribuição que cada uma de nós, cada uma daquelas mulheres quer dar, pode dar, né? Então, a gente ampliar um pouco esse olhar de tirar o foco do indivíduo, né? A gente precisa olhar para a comunidade, para a sociedade, que está tudo integrado. A gente vive dentro de uma sociedade onde muitas mazelas são produzidas, né? Então, a gente está ali... Porque se eu estou ali, né, dentro do CRAS, e o objetivo de um serviço como esse é fazer um trabalho de empoderamento e de autonomia, eu preciso fazer essa discussão. Essa discussão é fundamental, né? Porque a autonomia, ela não é algo que brota de dentro da gente, né? Ela é construída nessa relação com o mundo, com a sociedade, com a realidade que cerca. E nesse contexto dos processos que acontecem dentro do CRAS ou a partir do CRAS, em contato com a comunidade, a arte e a cultura tem sido uma marca registrada do CRAS Betinha. Percebo até que, mais recentemente, a assistência social do município percebe o que está sendo feito lá e começa a expandir para outros territórios. Um exemplo bem sucedido, que bom, né? Que essa seja de fato uma linha, inclusive, da gestão pública da assistência social do município. E eu vou sempre me lembrar do Fala Vila, né? Que se torna aí um marco de política pública da assistência social, tendo a arte e a cultura ali como um dos eixos, né? Relembra pra gente um pouquinho como isso começou e atualmente como é que isso tem sido desenvolvido no CRAS. Assim, né? O Fala Vila, ele começou a partir da oficina de grafite, né, da Nina Simone, que foi a primeira oficina de grafite que o CRAS realizou, que foi uma oficina vinculada a um trabalho sobre direitos humanos com os adolescentes, né, que participavam do serviço de convivência na época. E foi naquele momento que a gente, enquanto equipe, a gente conseguiu perceber que a arte faz... a partir do momento que a gente se permite ter o pensamento mediado pela arte, pela cultura, ela muda os nossos paradigmas. E foi isso que aconteceu lá, em 2016. Nós, trabalhadores da assistência, a gente tem uma tendência, né? Acho que pela própria formação, né? Pela própria realidade do trabalho, né? Sim. A olhar para o território, a olhar para as famílias, sempre para a situação de vulnerabilidade, né? Para o risco. Sim. Né? E aí a arte, naquele momento, ela despertou a gente para um clique que foi: poxa, as famílias, elas não são só a vulnerabilidade, elas não são só as fragilidades, né? Aí a hora que você vai voltar lá na resolução do Sistema Único, que você fala assim, qual que é o objetivo do CRAS? Fortalecer as potencialidades. A arte veio e fez a gente perceber essas potencialidades. Então vamos inverter um pouquinho esse olhar, né? O que essa família tem de potencialidade que vai ajudar ela nesse processo de ampliação de proteção social? O que esse grupo pode colaborar para aquela comunidade, né? Então a arte, ela possibilitou isso, né? E aí a gente fez inúmeros processos, né? Cinema, moda, fotografia, tudo, né? Grafite, tudo. Carnaval, né? Carnaval, lembro muito da Fabiana no carnaval, exatamente. E agora, né, lógico, a gente vem agora de 2 anos de pandemia, é o primeiro evento aberto, né? Depois de 2 anos de pandemia. Mas a gente está lá ainda batalhando com a equipe, né? Tentando trazer a arte como instrumento do nosso trabalho. Porque assim também, uma coisa que eu costumo, né, dizer bastante nos lugares que eu vou aí dar aula, quando a gente está falando do público da assistência social,
A gente está falando de um público que não teve a oportunidade, muitas oportunidades de se desenvolver educacionalmente, claro, né? As questões da escola. E aí, a gente, por muito tempo, que nem com os adolescentes, a gente sempre ficou batendo naquela tecla. Tem que voltar para a escola, tem que voltar para... Não que não tenha. Óbvio. Né? Não é essa a questão. Mas que o nosso papel ali, enquanto assistência social, com a arte, possibilitou o processo de aprendizagem dessa meninada, né? E eles quiseram retornar para a escola depois, né? Que a gente, aquela turminha, por exemplo, daquela época, né? A Bia pode até falar, todos depois foram para a escola, né? Então, às vezes a gente fica muito dentro da formalidade da situação, né? A escola. Mas às vezes a gente precisa tocar no coração das pessoas primeiro. Eu percebi muito acompanhando o trabalho de vocês, Antiela, posso estar enganado, você me corrija, mas também esses projetos ligados à arte e à cultura era uma forma de expandir horizontes. Sim. Né? Das pessoas também verem possibilidades para além daquilo que foi sempre dado a eles, aos seus pais, aos avós. Você expande também as possibilidades. E aí, quando você falou desse exemplo da escola, é curioso, porque muitas vezes tem que voltar para a escola, só que para essas pessoas a escola era um fim em si própria. Expandindo os horizontes, eles começam a perceber, talvez seja legal voltar para a escola porque eu quero virar um produtor musical, eu volto para a escola porque eu tenho agora, eu posso ser isso também. Você expandindo o horizonte, a escola passa a ser um meio, não um fim. Eu tenho que ir lá por quê? Para cumprir horário, depois eu não vou ter acesso a nada, talvez eu não tenha um emprego, talvez eu tenha que seguir o mesmo destino que os meus ancestrais tiveram até aqui. Eu acho que passa por isso também, né? Com certeza, por outro caminho, essa pessoa entende a importância daquilo e vai até ter uma experiência muito mais sólida de educação, de apropriação de conhecimento. Muito mais convicta, né? Do porquê tá ali, né? Eu acho que também passa por isso. E a arte abre essa possibilidade, né? A ampliação da visão de mundo, é um instrumento de aprendizagem, claro, né? Você passa a olhar a realidade de uma outra maneira. Sim. Você vê beleza, as belezas, né? Que nem os salgadinhos naquela época, trouxe para nós uma beleza do cotidiano da Vila Divinéia através do olhar das crianças que ninguém tinha visto. Sim. Nem eles, né? Nem os moradores. Bacana. Então a arte é mil possibilidades. Quero reforçar para quem está neste momento ao vivo conosco, 13:02, no Giro de Notícias, o pessoal do CRAS Betinha. Estamos com o Lucas Pâmio, arquiteto, a Antiela Carrijo Ramos, ao centro aí da sua tela, que é psicóloga do CRAS Betinha, a Fabiana Souza, moradora da região. São José ou Divinéia você mora, Fabiana? Divinéia. Na Divinéia, ela vai falar conosco já, inclusive, ela também faz parte do grupo de mulheres, lá do CRAS Betinha. A exposição Chão Raiz está rolando lá nas dependências do CRAS. É aberta ao público? Quais os horários de visitação? Fala mais um pouquinho sobre as obras, que eu quero bater um papo com a Fabiana também. A exposição, ela rola até amanhã, né? Até amanhã já? Até amanhã. É curtinha. Então acelere aí, galera. Quem quiser ver, vai rápido, por até favor. Amanhã às 17 horas, eu acredito. Vale muito a pena. Eu acho que realmente as mulheres conseguiram reunir um compilado de informações muito importantes a partir do território delas e também das suas vivências, né? Elas realmente inseriram nessas obras artísticas as memórias, as lembranças, o que de certo modo diz respeito à construção delas como pessoas, como ocupantes desses espaços. Então, é muito bonito, é algo que expande a questão urbana, é algo que expande a questão arquitetônica e realmente traz esse respaldo artístico também para a questão da memória, da questão da lembrança, da história. Fabiana, você tem alguma assinatura em alguma das obras? Ou são construções coletivas? Fala um pouquinho como é que foi fazer esse experimento aí do Chão Raiz. Como é que foi para você? Foi muito bom. Ali a gente é tudo coletivo, a gente faz tudo junto, as mulheres. A gente tem ideias, fomos pra praça, fizemos nossos desenhos, não é? Não somos artista, né? Mas tá lá. É isso aí. Tá lá exposto nosso desenho. Pode falar mais pertinho do microfone, o pessoal te escuta bem melhor. Isso. Nosso desenho que tá lá tem de tudo um pouco lá. Tem o sentimento que a gente escreveu, tem muita coisa.
Eu já conversei com a Fabiana várias vezes, no carnaval, nos projetos dentro do Fala Vila. Há quanto tempo você participa dessas ações dos grupos do CRAS, Fabiana? 10 anos. Tem mais ou menos por alto, assim, quanto tempo? Mais ou menos 10 anos. 10 anos. E nesse tempo todo, o que mudou? Na sua forma de enxergar a vida, na convivência com os vizinhos, com a família? O que você pode contar de experiência pra gente? A experiência que eu tenho é assim, antes eu era uma mulher muito fechada. Não tinha amizade, não conversava com ninguém, ficava só no meu mundinho. Sim. Hoje não. Hoje o que eu quero é ajudar as pessoas, dar a mão e mostrar que a gente é mulher, a gente tem força para uma ajudar a outra. Aliás, né? Geralmente é a mulher que sustenta a família brasileira em todos os sentidos, né? Psicológico, emocional, a carga é sempre redobrada. É sempre redobrada para a mulher. Economicamente, inclusive, também, né? E a gente tem o prazer de hoje chegar numa pessoa que está precisando e ter uma palavra amiga para falar. Sim. Não só julgar. A gente ajuda hoje. Conversar com outras mulheres, sobretudo para você que disse que antes era um pouco mais fechada, tímida, retraída, e saber que muitas vezes elas também passam por situações parecidas com a sua. Isso ajuda de alguma forma? Você falou disso, de uma dando apoio à outra. Poder falar, ter confiança em alguém para se expressar sobre isso, de alguma forma ajuda também a superar, não? Ajuda, e a gente fala, a gente chama para ir lá pro grupo com a gente, para ver se a pessoa vai se libertando igual eu, assim, não fica só naquele mundinho, mostrar que você é capaz de fazer. Claro. E dentro do CRAS, dos projetos de Fala Vila, dos grupos que você participa, descobriu algum talento que você nem imaginava ter? Ou pro samba, ou pras artes plásticas, pro desenho, pra cantoria? O que você se descobriu enquanto artista aí? Eu descobri que eu sei falar agora. Olha, eu não falava. Além de dar entrevista pra rádio. Morri de vergonha. Hoje eu sei me impor, falar, sei andar e sei meus direitos. É isso aí. Olha o recado da Fabiana, ao vivaço aqui na rádio. Fala pra gente do inventário. Aí pode ser Antiela ou Lucas. Como surgiu a ideia de fazer um inventário? Explica do que se trata esse inventário do território do CRAS Betinha. Bom, o inventário ele surge como uma proposta que a Antiela e eu, durante a pandemia, a gente discutia. Eu sou arquiteto, sou urbanista e eu faço alguns projetos acadêmicos em São Paulo. Então, numa das minhas andanças, eu realizei um inventário urbano na cidade de São Paulo, coletando materiais e pistas sobre patrimônio, sobre acessibilidade, sobre urbanização. E a Antiela achou interessante a ideia e a gente, como um todo, como um grupo, a gente começou a discutir a possibilidade de realizar um processo de inventário no território do CRAS Betinha. Havia ainda uma certa preocupação de como isso poderia ser feito na prática por conta da pandemia. E o grupo de mulheres até então já estava voltando a se encontrar, mas em turmas separadas para diminuir também o impacto e para conferir mais segurança às mulheres. Então a gente começou a discutir a ideia de colocar isso em prática. E a gente viu que era interessante, que era possível. E o que é um inventário no contexto urbanístico, para quem está nos ouvindo entender? O inventário ele vem da questão mesmo, da conotação do direito de você ter um documento onde você reúne pistas. São fotos, entrevistas, como é que é o processo desse inventário? Você, na verdade, reúne um material que diz respeito a uma posse sua. Perfeito. Você tem o direito àquilo, você conquistou aquilo. Então, no caso de um inventário de território, é todo material que diz respeito ao lugar onde você ocupa, ao lugar onde você habita, ao lugar onde você utiliza. Então, no caso do inventário do território do CRAS Betinha, compõe um inventário fotografias, registros escritos, desenhos, imagens, recordações das próprias mulheres que acabam dizendo respeito a processos históricos, a momentos históricos, né? Você vem de uma tradição oral, popular, que também acaba agora sendo documentada de alguma forma também. Acaba sendo, de certo modo, registrado, né? E o inventário acaba se tornando esse compilado de informações. Do processo de inventário a gente resulta num zine, que é uma revistinha com um compilado mesmo de todas essas informações, e um outro produto no caso, a exposição Chão Raiz.
Perfeito. Isso pode ser utilizado também para desenvolver alguma política pública? A gente está falando aqui no ambiente, no contexto artístico, né? Um zine, uma revista, a exposição, mas me parece ser uma documentação incrível, né? Para você conhecer as raízes do território, o que essas pessoas têm a dizer a partir do que foi passado a elas de geração para geração. Me parece ser um instrumento, uma ferramenta que pode servir de base para muita coisa, né, Lucas? Na verdade, acaba sendo um processo metodológico. Certo. E, por exemplo, se a gente pega, no caso, o plano diretor do município. Está sendo discutido de Santa Cruz no momento? A gente precisa ter uma dimensão do que as pessoas estão pautadas ali, do que as pessoas têm de fato necessidade. Então, o processo de inventário acaba sendo esse processo metodológico que colhe essas pistas. Sim. E acaba entregando para esses técnicos, para esses pareceristas, uma forma mais palpável de melhoria, de reestudo desse material. Então, sim, é possível utilizar isso como uma proposta que não só cultural, mas sim como um instrumento. Isso, Antiela, também é uma característica que eu percebi ao acompanhar enquanto jornalista o trabalho do CRAS, desse diálogo com a academia. Né? Nesse caso específico, a gente está falando com o Lucas na questão do... há um método, isso pode servir também para desenvolvimento de política pública, mas eu sei que muitas pessoas foram estudar, enquanto um case, o que aconteceu no CRAS Betinha nos últimos anos. Você também foi contar a experiência do Fala Vila e do CRAS Betinha, continua contando isso nas universidades. Isso também ajuda a agregar o conhecimento, teoria e a levar para outras fronteiras também, o que vocês têm feito ali, né? A divulgação do trabalho, da cidade, né? Eu acredito muito nessa articulação, né, de nós, trabalhadores, que eu costumo dizer que nós estamos no chão da fábrica, Sim. né? E no caso do CRAS é o chão da fábrica mesmo, né? Porque nós estamos lá no território. E essa articulação com a universidade, para mim, sempre foi, assim, uma coisa muito priorizada. Não só no compartilhamento das experiências, mas também de trazer a universidade para cá, para fazer o processo de formação dos trabalhadores, né? É importante que a gente medie o trabalho da assistência social com conhecimento científico, né? Para além do que eu acho, para além dos meus valores, para além dos meus preconceitos, né? Então a gente precisa eu acredito que essa articulação ela é de fundamental importância para o desenvolvimento da política pública. Sim. E virou para mim, no meu caso agora, né? Virou uma nova profissão, né? Pois de educadora, aliás, né? Porque novas profissões. Colunista. Professora, palestrante. E assim, muito gratificante, Diego, porque assim, o CRAS Betinha é uma referência em muitos lugares. Né? Eu falo assim, é até estranho falar, porque às vezes a gente fica fazendo propaganda da gente mesmo, né? As pessoas podem julgar dessa maneira, mas a verdade é que o CRAS Betinha virou uma referência de trabalho na proteção básica para muitos municípios, né? Então eu tenho andado aí pelo estado virtualmente, né? Porque eu estou sempre aqui. E eu tenho percebido muito isso, assim, o interesse que as outras cidades têm para entender como o CRAS Betinha faz, como fez e como está fazendo. A experiência construída, o conhecimento adquirido nesse diálogo com comunidade, com os profissionais da assistência social, com a academia. Já conseguiu formatar um método de trabalho? O que vocês fazem lá, claro, respeitando as peculiaridades de cada território, seja dentro da mesma cidade ou em outro estado, enfim, em outra região. Mas é possível já colocar essa ideia que foi de sucesso aqui para que seja utilizado como uma ferramenta, e começando com Santa Cruz mesmo, pensando em expandir isso para outros territórios que também são de vulnerabilidade social, tem ali os equipamentos tradicionais da assistência social, mas talvez numa linha de trabalho diferente da que o CRAS Betinha fez até hoje. Isso já pode ser replicado de alguma forma, Antiela, na sua opinião? Eu ainda não posso falar isso academicamente, né? Eu ainda não tive tempo e ainda não chegou o momento de eu colocar isso num livro detalhado. Sim. Não, o livro está lá, paradinho, já tá, um dia ele sai. Entendi. Né? Eu tenho o meu orientador na universidade, meu professor, meu amigo,
Ele me cobra muito, precisa escrever, precisa colocar, mas ainda não chegou esse momento. Mas como eu estava falando, há muito tempo eu venho dizendo que o Fala Vila é um método, né? Ele é um método de trabalho, né? E quando você traz ele para dentro da política, a arte, para dentro da política pública, né? Você pode perfeitamente replicar, né? Por exemplo, agora eu já tô dando um curso hoje que é a arte e assistência social, né? Eu com uma outra colega, que é a essência da coisa. É óbvio, o Lucas também me cobra isso. É óbvio que a gente precisaria se debruçar num projeto de pesquisa, né? Numa dissertação, não sei, para estruturar isso melhor. Mas eu, enquanto trabalhadora, e a experiência que eu estou tendo como educadora, ele já está sendo replicado em outros lugares. Bacana. Ô Lucas, arquiteto urbanista, como é que você se aproximou desse projeto, agora me parece estando inclusive aí no centro, né, dessa coisa do inventário, agora o desdobramento para a exposição Chão Raiz, como é que a sua história se cruzou com a do CRAS Betinha? Foi através de uma grande amiga nossa, que é a Fernanda Botelho. E a Fernanda Botelho também vinha direto a gente fala Fernanda, na rádio. Ela na também, rádio, a piada interna da rádio é da Fernanda Botelho também, né? Inclusive a gente fazia. A Fernanda é incrível. Eles iam realizar a segunda edição do Salgadinho, só que dessa vez na Bom Jardim. Que para quem não lembra, era uma exposição de fotografia relacionada às obras do Sebastião Salgado, e foram as crianças do bairro que receberam as câmeras para fotografar ali várias paisagens. Prossiga aí, Lucas. Então eles fizeram essa primeira edição na Vila de Vinéia, que foram Salgadinhos 1, e daí eles realizaram Salgadinhos 2 na Vila Bom Jardim. E para esse projeto a Fer me chamou para participar, porque a gente sempre teve muita interação com a fotografia, e foi lá que eu acabei conhecendo a Antiela. Sim. E a Antiela é amizade de pandemia, é amizade que era virtual, a gente se falou muito durante a pandemia, e a gente sempre, não sei, um olhando o trabalho do outro, um acompanhando o que o outro fazia, a gente sabia que em algum momento alguma coisa teria que acontecer, porque a gente realmente, as ideias realmente batiam, o pensamento realmente batia, os ideais. E foi muito interessante, porque agora que eu entrei para o CRAS, espero não sair de lá, quero continuar como voluntário, me ajudando e produzindo no que eu puder. Porque realmente é uma escola, e eu acho que esse tipo de espaço, esse espaço que é da comunidade, ele realmente precisa estar aberto para receber a comunidade e atendê-la da melhor forma possível. E me senti acolhido. A gente também ouvia muito a palavra ressignificar dentro dessas políticas do CRAS Betinha, dentro do Fala Vila. Então é lançar um olhar diferente sobre si, né, no caso dos moradores do território, sobre o bairro, projetos justamente que buscavam enxergar aí o que tem de bom no nosso bairro, né? Há toda uma visão construída, muitas vezes de fora para dentro, que impõe àquelas pessoas uma realidade, às vezes de falta de autoestima, de se sentir menor do que quem mora em outra região, e também passava por mudar esse eixo, várias das ações dentro do Fala Vila, pensando no ambiente, né, na questão urbana também. Qual a visão de um urbanista a respeito desse assunto? O quanto essa estética, essa questão da arquitetura de um lugar também pode impactar na forma como a pessoa se enxerga, né? Em questão de autoestima, e como é que você pode mudar isso usando, por exemplo, a arquitetura, o urbanismo? E fala um pouquinho pra gente aí. Diego, acho que todo mundo quer viver num lugar que seja bonito, todo mundo quer viver num lugar que seja seguro, que tenha acessibilidade, que tenha conforto, tenha qualidade. Mas eu acho que o intuito do projeto, na verdade, foi um pouco isso, de desmistificar essa questão e não sei, que socialmente Santa Cruz tem ainda de colocar que as bordas da cidade têm essas mazelas e a gente acaba, de certo modo, querendo pejorizar. Então eu acho que o intuito do projeto também é dar visibilidade e revelar essas potencialidades. E eu acho que como urbanista, como arquiteto, eu vejo que o inventário ele trouxe de fato uma proposta para que as pessoas pudessem conhecer melhor esse espaço e se debruçar nas possibilidades. Tem praças muito interessantes nesses territórios, tem pessoas incríveis, com histórias incríveis,
há necessidade de melhoria de infraestrutura, mas eu acho que é algo que está caminhando, está melhorando aos poucos, e é algo que, se a gente compara 10 anos atrás e vê hoje como está a situação de alguns desses bairros, sim, é outra realidade. Perfeito. CRAS Betinha hoje representado aqui no nosso Giro de Notícias pelo arquiteto e urbanista Lucas Pâmio, pela Antiela Carrijo Ramos, psicóloga do CRAS Betinha, e nossa querida Fabiana Souza, moradora do bairro, integrante do grupo de mulheres. E o carnaval, vai ter ou não, Fabiana? Tá sentindo falta do carnaval aí, tá sabendo? Um abraço pro Jarbinhas, pessoal, Dona Alzira, né? Todo mundo lá, só ano que vem mesmo, né? Só ano que vem. Mas vai ter. Na abertura agora, Diego, que foi terça-feira, eles deram uma palhinha. Opa, lá. Na abertura da exposição, já dá pra matar a saudade um pouquinho, né? Nossa, nem fale, né? 2 anos já aguardando. Obrigado pela presença, Antiela. Se quiser dar mais algum recado, reforçar o convite, a exposição termina amanhã. Isso. Lá, fala o horário de visitação pro pessoal e a questão desse inventário. Isso é algo que é público de alguma forma? Sim. Isso deve ter outros desdobramentos também ainda em outros projetos? Como é que é? A gente teve uma dificuldade, né, para mandar imprimir. Então, vai ter o Zine que você comentou, é verdade. Então a ideia é a gente organizar agora com um pouco mais de tempo, porque também ficou corrido, veio o carnaval, burocrático. Sim. Então a ideia é mandar imprimir alguns exemplares, né, e distribuir, não só entre as mulheres, né, mas também mandar para a biblioteca, né, mandar para a prefeitura, para as pessoas, né, ter conhecimento, terem acesso a essa história, às memórias e ao conhecimento produzido, né, pelo esse território através do olhar delas. Muito bacana, parabéns pelo trabalho de vocês. Lucas, quer dar mais algum recado? Agradecer a oportunidade de vir compartilhar com vocês um pouquinho sobre o inventário e também sobre a Mostra Chão Raiz. Obrigado. Fabiana, quer mandar um recado para alguém, um abraço? Fica à vontade. Não, só quero falar, a mulher que se sentir fechada, procura nós no grupo de mulheres. Isso aí, procura a Fabiana lá, hein? E amanhã, hoje fica até as 4h30. Boa. Amanhã começa das 8 às 11h30, da 1 às 4h30. Perfeito. Tá? CRAS Betinha, todo mundo sabe onde fica ali. Sim. CRAS Betinha, não tem erro. Obrigado, Lucas, Antiela, Fabiana, parabéns. Bom revê-las. Bom conhecê-lo pessoalmente. A gente é amigo também de redes sociais, mas não conhecia você pessoalmente, Lucas. Um prazer, grande papo. Sintam-se sempre convidados. Agora que a pandemia está melhorando também, a gente espera que esses encontros em loco pessoais possam ser cada vez mais frequentes. Contem com a 104 FM e até a próxima. Obrigado, Diego. Boa tarde. Obrigado a vocês. Confirmando a hora certa, 13h21. Rápido intervalo, voltamos já. Ainda hoje, as ocorrências policiais atualizadas. Vamos falar sobre Câmara Municipal e a pergunta que temos feito é a seguinte: a Câmara tem dado homenagens, títulos em excesso? Quais os critérios para se homenagear figuras de Santa Cruz e de outras regiões? Tem lei que define isso ou é na base da politicagem? Bom, a essas perguntas e provocações responderá Cristiano Miranda, presidente da Câmara, reportagem que o Dário Miguel produziu, e na volta do intervalo a gente exibe no Giro de Notícias. Fica comigo. Giro de Notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devalt. Tem ferramentas manuais, carrinhos e pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras, escadas, luvas e muito mais. Rio Pardo Locação de Máquinas é onde sua obra não empaca. E o serviço rende? É na Carlos Rios, próxima ao Supermercado São Judas Tadeu. Chácara
Carapeixe. Fale com o amigão João Paulo, ligue 3372-5975, 3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow. Esquadrias de alto padrão, um novo conceito em esquadrias de alumínio. Casa dos Vidros, revendedor autorizado Euroshow, a mais completa em vidros com muita qualidade. Tudo em vidros. A Casa dos Vidros é muito mais eficiência em sua obra. Não se esqueça, vidro tem que ser original, tem que ser Blindex. Casa dos Vidros, à sua disposição. Orçamentos 3372-2099 ou 99610-0128. Na Conselheiro Antônio Prado, Rua do Cinema, 3372-2099 ou 99610-0128. Há 44 anos realizando sonhos. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Agora vai! De 30 de março a 4 de abril, 26ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo. Rodeio todas as noites e shows com quarta-feira, dia 30, Barões da Pisadinha. Eu já te superei, certeza eu superei. Quinta-feira, dia 31, Jorge Mateus. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Sexta-feira, dia 1º, César Menotti e Fabiano. E Fiduma e Jeca. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus. Sábado, dia 2, Maiara e Maraísa. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. E Ícaro e Gilmar. Vai ter que mudar. E domingo, dia 3, a Loki. Wherever you go. 26ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo. Agora vai! Vai! Garanta seu ingresso ou camarote. Mais informações no WhatsApp 14 99894 8261 ou no Instagram @marreiro.rodeio. Vamos juntos para a maior de todas. Giro de notícias. Muito bem, estamos de volta, 13 horas mais 28 minutos, Jornal Giro de Notícias no ar pela 104 FM. Com imagens você pode nos assistir no Facebook, nas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM. Mandar um alô pro seu Edson Nunes, estava acompanhando aqui a entrevista com o pessoal do CRAS Betinha. No Facebook mandando um alô pra gente, a Ivana Salaro, também o Paulo André. Ele mandou aqui, ó, boa tarde, não perco nenhum dia o programa, mande um alô pro meu filho Gabriel, pra minha prima Lívia e Fernanda, ela faz aniversário hoje. Felicidades pra Fernanda, feliz novo ano, muita saúde pra você. Conosco também o Alionei Santana, boa tarde rapaziada, São Paulo vai ser campeão do Paulista, hein? Novamente.
em cima dos porcos. Será? Bom, São Paulo se classificou para a semifinal, Palmeiras também, o Bragantino, e hoje tem Corinthians e Guarani, para que tenhamos definidas, aliás, né, as partidas da semifinal do Campeonato Paulista. Mas eu ainda falo sobre isso daqui a pouco, tá? Antes, a gente vai trazer um material, uma reportagem produzida pelo Dário Miguel, entrevista com Cristiano Miranda, presidente da Câmara de Santa Cruz. Ele fala sobre alguns temas. O principal, eu já puxei até na manchete, na chamada do programa de hoje. A questão dos títulos, das homenagens que o Poder Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo concede a figuras relevantes, na maioria das vezes, outras nem tanto, pelo menos é o que as pessoas comentam a boca pequena. A dúvida é, quais os critérios para conceder uma homenagem a determinada pessoa e a outra não? Lembrando que tem título de cidadão santacruzense, tem título de cidadão emérito, tem a comenda da Câmara Municipal, você tem moção de aplauso, tem até moção de repúdio, que é obviamente o oposto do que a gente está falando aqui. O Dário Miguel foi conversar com o presidente do Poder Legislativo de Santa Cruz sobre essa temática aí, né, das homenagens. A gente teve períodos, inclusive na Câmara, que o negócio de entrega de título de cidadão, meu Deus, né? Sobretudo aproximando a época de eleição municipal, o que tinha de título sendo entregue na Câmara Municipal era um negócio absurdo. Mas essa temática volta à tona, essa polêmica volta à baila. E vamos falar sobre isso com o Miranda, mas não somente. Ele fala também nessa entrevista com o Dário Miguel sobre a polêmica envolvendo o projeto dos uniformes escolares para a rede municipal de ensino. Aí a polêmica envolve o Juninho Souza, autor do projeto original, e a informação que surgiu de que Miranda e Duzão teriam apresentado um projeto nos mesmos termos, com algumas alterações, e aí a discussão estão tentando roubar a paternidade da criança, querem ser pai do projeto, deram um passa-moleque no Juninho. Miranda fala sobre isso também. E ainda, segundo me informou o Dário Miguel, ele comenta, né, Dário, sobre a situação envolvendo o prefeito Diego Singolani e o presidente do partido MDB, legenda que compõe a base de governo, com vereadora eleita, que é a Mariana Fernandes. Ontem esteve aqui o Marsolinha, presidente do MDB, aparentemente, vou usar essa palavra, né? Um eufemismo, porque senão dizem que estamos fomentando teorias da conspiração. Aparentemente é um racha envolvendo liderança do MDB e o governo do Diego Singolani. Sobre essa temática, Miranda também se manifestou e você acompanha a entrevista a partir de agora. Dale. Giro de notícias. 104,9. Boa tarde, Dário Miguel. Boa tarde ao Diego. Boa tarde a todos do Diário Cidadão. Prazer estar falando com vocês novamente. Dário, tem as formas, vamos dizer assim, né, regimentais da Câmara, né, para estar ofertando primeiramente o título de cidadão santacruzense, aquela pessoa que prestou trabalhos, né, serviços relevantes para Santa Cruz do Rio Pardo, porém não nasceram em Santa Cruz do Rio Pardo. Tem o título de cidadão emérito, né, quando o personagem, né, faz um trabalho relevante no município de Santa Cruz do Rio Pardo e ele é nascido aqui, então ele recebe aí a homenagem do título de cidadão emérito. E tem o que foi criado, vamos dizer assim, recentemente que eu falo assim, né, é o caso do comendador, né, e aí, né, a pessoa que se destaca pelos seus trabalhos na cultura, na arte, né, e também pelos seus trabalhos ao longo da sua vida, ou em tese, pessoas mesmo que não são de Santa Cruz do Rio Pardo, mas que prestam um bom trabalho para Santa Cruz do Rio Pardo, fazem a diferença em Santa Cruz do Rio Pardo. E elas, assim, né, o vereador tem direito, né, a 4 títulos no mandato, né? Antes era aberto isso, lá na legislatura passada a gente alterou, né? Diminuiu, cada vereador tem 4 homenagens para oferecer durante o seu mandato. E aí cada vereador escolhe ali o personagem e tal, né? Pede a biografia desse personagem, né? E depois, né, passa pelas comissões da Câmara, né? E se o plenário assim aprovar, a Câmara pede para fazer a placa, vamos dizer assim, né, para fazer a sessão solene e homenagear, né, o munícipe. Já teve algum título rejeitado em Santa Cruz do Rio Pardo? Olha, Dário,
Eu acredito que só ocorreu uma questão de um título até que foi para um padre, tá? Só que não vou me recordar aqui o nome para te falar, mas lá atrás parece que sim, e mesmo com o personagem aí presente lá no plenário foi rejeitado. Agora eu não sei de outras, pelo menos nesses dois, primeiro mandato meu e nesse aqui, eu não me recordo de títulos rejeitados, né? Esse tipo de homenagem, a escolha é totalmente política. Assim, a princípio a gente até pode falar que é porque parte de um político, vamos dizer assim, né, Dário? Mas eu não vejo dessa forma, pelo menos posso falar por mim, tá? E acho que cada vereador poderia fazer um comentário sobre esse assunto, né? Eu entendo, né, que o político, o vereador, no caso, né, eu busco sempre aquela pessoa que realmente fez um trabalho de maestria no município, que tem uma história, né? E a hora que você oferecer esse título, a população, né, ela vai realmente de encontro, né, e vai ali parabenizar, e realmente, né, foi uma boa escolha, essa pessoa faz a diferença para a cidade, merecia, né, tal, né. E logicamente a gente sabe também, né, durante toda a história, tem muitos personagens em Santa Cruz do Pardo, e muitos às vezes não recebem essas homenagens também, né. Então cabe aos vereadores, vamos dizer assim, né, pesquisar esses nomes, né, e a Câmara, né, ofertar aí o título aí. Presidente, geralmente a gente acompanhando o Legislativo Santacruzense, em especial, muitas homenagens geralmente são para grandes autoridades e também para pessoas com poder financeiro grande. Dificilmente a gente acompanha pessoas com poder financeiro pequeno receber esse tipo de homenagem. O porquê disso? Olha, Dar, acho que varia bastante, né? Por exemplo, eu já homenageei professor, policial, né? Foi uma ideologia minha, vamos dizer assim, né? Eu gostaria seria um operário, um professor, uma pessoa da segurança pública, né? E uma pessoa do meio religioso. Então, homenageei lá o Frei Papim com a comenda, homenageei a professora Lúcia Pinhata com o título de cidadão santacruzense, homenageei o nosso querido João Carlos, o Carabina, com o título de cidadão santacruzense também, né? E o seu Osmar lá da Codesão, Osmar Costa Ribeiro, né, que era do famoso do Gorgelzinho lá, tal, uma figura, né, um cara que trabalhou muito por Santa Cruz do Rio Pardo, né, fez história lá na Codesão, na prefeitura, né, uma pessoa muito querida. Então eu homenageei praticamente só pessoas que não teria tão um poder aquisitivo, vamos dizer assim. Então varia de cada vereador, né, eu acho que não faz muito sentido, não, essa questão de status, né? Eu acho que é mais a questão do que ele fez, né? Você consegue recordar pessoas homenageadas com o título de cidadão emérito e também comendador? Olha, Dário, não... Sinceramente, eu não vou mentir para você, não vou conseguir recordar. Citei esses aí que foi, né, logicamente, que partiram da minha pessoa, né? Mas até porque, né, num mandato, vamos dizer assim, são ofertados vários títulos, né, às vezes para padres, pastores, né, teve no caso aí recentemente 2 padres, né, teremos no dia 4 de abril, na próxima sessão, mais 2 homenagens sendo entregues, né, para 2 pastores, né, então assim, são várias personagens, vamos dizer assim, né, da nossa cidade, né. Eu mesmo já ofertei também esse ano, o professor Duzão também, né, até no caso foi 2 personagens aí no caso da Sabesp, né, o nosso querido Marcos Ramos e o Luizinho da Sabesp também. Eu acredito que foi uma ótima escolha, tanto por parte do Duzão como por parte da minha pessoa também, né. Então tem vários nomes, né. Recentemente teve a questão da comenda também que a gente entregou na Câmara, que foi para o poeta, né, Luiz Becker. Eu acredito que foi, assim, bem pensado pelos vereadores. A comenda é a maior homenagem hoje oferecida pela Câmara de Vereadores? Sim, considero sim, viu, Dário? Porque na verdade, elas já criaram essa comenda pensando na figura do Dr. José Eduardo Piedade Catalano. Então, elevou essa comenda, vamos dizer assim, ao meu entendimento, né? Então, depois, logicamente, no caso, eu mesmo, né? Acho que foi o segundo comendador, que foi o Papim, né? E agora, recentemente, o poeta Luiz Becker, né? Então, eu acredito que está se mantendo, vamos dizer assim, num nível elevado, né? Tendo em vista que essas 3 pessoas têm feito, né? E têm um legado em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Se fosse para você homenagear alguém nesse momento com uma comenda, você teria alguém em mente? Em mente não, Dário Miguel, mas vou
deixar aberto aqui para vocês que eu gostaria de fazer uma homenagem aí, ainda neste mandato meu próximo agora, nesse mandato agora, né? Que seria lá pro Jarbas, né? Um líder comunitário lá da Vila Divinéia, né? Jarbinha? Isso, ainda estou estudando aí uma forma de homenageá-lo aí, né? E acredito que assim que tiver uma biografia dele, né, vou fazer assim, porque é uma pessoa que merece muito, é um lutador, um cara que defende toda aquela comunidade. Um líder comunitário. Exatamente, apesar de eu ter a proximidade com ele ali, né? Então eu acredito que chegou a hora dele ser homenageado também pela Câmara, né? De uma forma diferente. Já recebeu algumas homenagens, algumas moções, vamos dizer assim, pelas atitudes e tudo mais, né? Mas acho que chegou a hora dele ser reconhecido também um pouco mais aí, que é uma pessoa, um guerreiro, vamos dizer assim, que marca a história lá na Vila Divinéia. Presidente, a gente sabe que nesse mundo de homenagens tem pessoas que acabam pedindo algum tipo de homenagem, que seja na política, que seja na área empresarial, jurídica, enfim, é normal. Tem pessoas que gostam de status. Na Câmara de Vereadores em Santa Cruz, já ocorreu isso? Olha, Dário, se eu falar que não, eu estaria mentindo, né? Sempre tem pedidos de pessoas, né? E eu, sinceramente, não atendi nenhum das pessoas que me pediram e tudo mais. Eu falo assim, a pessoa às vezes comentar com você, tal pessoa e tudo mais, eu até entendo positivo, né? Você fazer uma análise daquilo ali e tudo mais, realmente, né? Merece ou não merece, né? Mas a pessoa às vezes pedir o título, né? Isso aí já é um pouco baixo. Então, não, pelo menos para mim, né? Teve algumas situações? Teve. Não seria desonesto falar que não teve, né? O que mais tem, Dário, até para todos os vereadores que você vai perguntar, você pode ter certeza que com certeza 2, 3 pedidos teve, que é a questão de nomes de rua, né? Loteamentos novos e tudo mais, né? E a Câmara que nomeia os loteamentos, né? Logicamente que é respeitado o empresário que fez o investimento, ele geralmente fica com algumas ruas ali desse loteamento, né? Mas as demais ruas é a Câmara que nomeia. Então há bastante pedidos, né? Às vezes um familiar quer homenagear ali um irmão que faleceu, ou uma mãe quer homenagear um filho e tudo mais. Até aí eu acho normal, até porque como é a Câmara que nomeia, eles têm que procurar os vereadores mesmo, né? Mas o que mais tem pedido seria isso. Aproveitando a sua participação no nosso jornalismo, uma outra questão também, inclusive abordada ontem pelo nosso jornalista Diego Singolani, foi sobre o projeto que o Juninho Souza apresentou na última sessão no Legislativo sobre a questão dos uniformes no município. Depois ele acabou retirando o projeto, obviamente o vereador Duzão acabou apresentando uma emenda, ele tirou o projeto com o seguinte argumento: ele ia estudar e poderia apresentar ou não nas próximas sessões. Porém, ontem o Juninho Souza entrou em contato com a gente também, falando que o vereador Cristiano Miranda e o vereador professor Duzão irão apresentar o mesmo projeto e com a emenda. Um estilo, popularmente falando, de um passa-moleque. Ele está se sentindo assim que foi traído em relação a esse projeto. Aproveitando a sua participação na 104 FM, qual seria a sua explicação em relação a tudo isso? Dário Miguel, até é ótimo falar nesse assunto, vamos dizer assim, né? Realmente o professor Duzão me procurou logo depois da sessão. A gente ficou assim, indignado. Sinceramente eu fiquei muito chateado também, porque a pessoa usar de politicagem, até mesmo com um uniforme escolar, vamos dizer assim, querer politizar um tema e badernizar a coisa e tudo mais, a gente não está brincando com qualquer coisinha. Tem muita gente esperando esse projeto ser aprovado, esse projeto que era dele até então ser aprovado, para que a prefeitura sancione aí, e eles vão lá requerer lá para ganhar o uniforme. As aulas estão aí. Tem gente indo com o uniforme furado, rasgado, que nem ele comentou aí por aí, né? Então, nada mais melhor do que a Câmara agilizar. Conversamos, né? Vamos propor a emenda e vamos atender de forma social quem realmente precisa. E graças a Deus, aquele que não precisa, ele vai comprar, ele vai entender a situação. Tá bom? E ao mesmo tempo ele não vai quebrar a Secretaria de Educação também, né? Então, daria para atender. E atender muita gente. E eu falei lá na tribuna da Câmara. Era para mim estar aqui na tribuna para estar te aplaudindo, vereador. Eu ia te aplaudir, realmente iria dar os parabéns para ele. Mas aí já foi contra a emenda. E depois votou a emenda, aprovou a